Olá, gente. Hoje eu vim aqui trazer a quarta aula do Foucault, né, o quarto capítulo do livro Em Defesa da Sociedade. E nessa aula, né, o Foucault ele vai tratar, né, sobre a questão do discurso histórico, né, o discurso dos historiadores. O Foucault ele vai dizer nesse capítulo, ele vai tratar nesse capítulo, né, que os historiadores na antiguidade e na Idade Média, até o começo da Idade Média, né, metade da Idade Média, o discurso histórico ele servia para fortalecer o poder do rei, do soberano. Ele vinha para justificar o poder tradicional do rei, né? Ou seja, a Idade Média tinha essa ideia de intensificar o brilho, o poder do soberano, né? E aí narrava a antiguidade dos ancestrais, dos reinos, né? As façanhas dos heróis, tudo para uma justificar a soberania, né? E através do discurso do poder fascinava, aterrorizava, mobilizava, né? E aí fundava a ordem e assegurava a ordem, garantia uma ordem, né? E aí a Idade Média era a continuidade da história dos romanos. Foucault ele vai dizer, né? Ele vai tratar que mais ou menos no final da Idade Média, mais ou menos no século XVI, século XVII, não vai ser mais o discurso histórico, né, que os historiadores utilizavam, da soberania. Vai mudar o discurso histórico. Nesse momento vai passar a ser o discurso das raças, né, vai haver uma crítica ao poder do senhor feudal, vai, digamos assim, desmascarar, né, esse poder, vai mostrar que a soberania do senhor feudal é embasada em atos de violência, de pilhagens, né, de submissão de populações. E aí, nesse momento, né, a história não vai mais trazer a glória do soberano, não vai mais, vai ao contrário, mostrar o lado dos submissos, daqueles que foram, digamos assim, dominados, né? E aí a luz agora vai mostrar, né, que esse poder ele não é eterno, né? Que esse poder ele não petrifica o corpo social, mas ele vai iluminar um grupo em detrimento a outro, o outro que ficaria no lado obscuro, né? Que seria o lado das raças submetidas. E aí, em vez de narrar a glória do soberano, vai narrar a infelicidade, né, dos exilados, dos subjugados, dos submissos. Esse novo discurso da guerra das raças, né, aproxima-se muito mais da história mítico-religiosa do povo judeu, né, do que da história das narrativas das grandes batalhas romanas, né? Foucault ele vai dizer que a Bíblia, na segunda metade da Idade Média, ela vai servir muitas vezes como uma grande influência, né, para a questão política, a questão moral, para o fortalecimento político da igreja, né? E a igreja, ela sempre vai tratar da questão da história de Jerusalém, da submissão dos hebreus, né? Tem a história de Jerusalém, que é bastante trazido pela igreja, e também a questão da submissão dos cristãos pelos romanos, nos circos romanos, onde os cristãos eram subjugados, torturados e mortos, né? Então, nesse momento, esse novo discurso histórico, ele não vai mais mostrar o brilho do poder do soberano, mas mostrar o brilho, não mostrar o brilho, mas mostrar agora aqueles que ficaram esquecidos, aqueles que ficaram, digamos, nas sombras, né, foram os sujeitos que foram submetidos nessas guerras, né. Então o papel da história agora é mostrar que o poder ilude, né, que o poder ele engana, é uma contra-história, né, e não vai mais mostrar, por exemplo, a linhagem indo-europeia, né,
as linhagens dos reis, dos soberanos, né, que vem desde os romanos. Mas nesse momento vai aparecer um discurso de repartição, onde vai aparecer os poderosos e os subjugados, os ricos e os pobres, né, os justos e os injustos. Mas o Foucault, ele vai querer deixar bem claro, né, ele vai dizer que vai insistir no fato de que esses discursos históricos, eles não vieram, digamos assim, ele não foi um discurso, certo, totalmente dos oprimidos, certo? Esse discurso, ele foi um discurso dos grupos de oposição ao soberano, né, dos vários grupos de oposições. Ele vai dizer que serviu bastante, né, ele foi apropriado como um meio de poder, né, um meio de crítica, né, o poder do soberano, e foi apropriado pelos os ingleses radicais do século XVII, né, do pensamento inglês, da Revolução do século XVII, e também ele foi apropriado pela reação aristocrática francesa contra o poder de Luís XIV. Né? Ele vai dizer que mais tarde esse discurso também das raças, né, ele serviu para desqualificar as raças, as consideradas sub-raças colonizadas. Né? Então, o Foucault ele vai dizer que esse tema histórico das guerras, né, das batalhas, das lutas, das derrotas que aconteciam entre raças, né, ela foi substituída pelo tema biológico, ou seja, não é mais uma batalha de uma raça contra outra, né, mas sim o tema da luta pela vida, o tema evolucionista, né? O tema da luta no sentido biológico das espécies, onde uma raça ela vai se sobressair às outras raças, né? E que vai sobressair? A raça mais adaptada, né? Então, assim, o tema da sociedade binária, dividida entre duas raças, os grupos estrangeiros que vai lutar um contra o outro, né, através da batalha, sobressair, vai ser substituído pelo tema biológico da raça, né, de uma sociedade que será monista. O Estado, nesse momento, né, ele vai aparecer não como aquele que é o protetor, né, de uma raça, na luta, na guerra contra outra raça, né, mas ele é aquele que vai defender, que ele vai proteger a integridade de uma única raça, né, da pureza da raça. Nesse momento, né? E aí o Foucault ele vai dizer, quando o tema da pureza da raça, ele vem substituir a luta pelas raças, ele vai falar, é exatamente nesse momento em que vai surgir o racismo, certo? O racismo, ele que antes existia a luta, né, entre as raças, através das batalhas, né, onde uma vai dominar a outra. Nesse momento, o discurso histórico-político, certo? Ele vai ser substituído, né, por uma soberania do Estado, onde o vigor da raça está não mais ligado às questões jurídicas, às questões mágico-jurídicas, né, mas uma questão médica normalizadora, né, onde a norma que vai pairar sobre o biológico, que vai normalizar toda uma população, né, onde vai trazer pegar essas pluralidades de raças e trazer uma normalização, né? Ele vai eclodir bastante na soberania do Estado nazista, né? No nazismo é que isso vai ficar bem aparecendo mesmo, né? Onde esse discurso do biológico, dessa raça superior, né? Ele vai ser centralizado nessas questões do Estado, né? E também ele vai dizer no stalinismo, né, que onde vai existir a necessidade de proteger, né, de proteger biologicamente e proteger através da normalização uma sociedade, né, uma raça, né, onde o inimigo de classe, né, que seria a luta das classes sociais, agora o inimigo de classe vai ser aquele que é o transviado, né, aquele que vai ser
sair dessas questões da normalização, como o louco, né, o doente. Bom, gente, eu fico por aqui e posteriormente continuarei com as outras aulas. Muito obrigada pela atenção.